Olá, meus amigos que acompanham o canal, conte-me a sua história. Estou com um convidado muito especial e hoje estarei falando com um amigo, Gildo Souza Araújo, nascido dia 18 de julho de 1982, na cidade de Alto Araguaia, Mato Grosso. É filho de José Marciel de Araújo e de Geralda de Souza Araújo. É pastor, formado em teologia e também primeiro secretário do campo das Assembleias de Deus Belém de Alto Araguaia. A sua vida vai ser testemunho para levantar aquele que caiu. A sua vida vai ser testemunho para corações feridos restaurar. Para mim é uma satisfação estar aqui com você agora neste momento, poder passar um pouquinho da nossa história aí para aqueles que nos ouvem, meus filhos que tá aí eternamente aí, vai ficar registrado. Só relatando aqui uma situação, né? Nós estamos aqui gravando, está começando a pingar, né? A chover, mas nós fez questão, porque nós crescemos nessa beira de rio aqui, isso daqui foi nossa infância. E aí eu acho que é muito justo, né? Até foi a ideia do Gildo aqui, nós estávamos aqui nas proximidades do terminal, ele falou, não, vamos fazer na beira do rio. Então assim, até é um motivo para vocês verem a dificuldade, né, que nós estamos aqui, né, inscreve no canal, né, comenta aí, compartilha, para que essa história, né, do Gildo possa chegar a mais pessoas para servir de exemplo, né, saber o quanto Deus faz milagre ainda na vida das pessoas. Nós falando em milagre, nós não podemos deixar de falar sobre uma situação gravíssima, né, que aconteceu lá em Uberlândia, quando você estava lá, um acidente de uma caminhonete que veio bater em você, quebrou a sua perna, fratura exposta. Você poderia relatar um pouquinho para nós, Gildo, sobre essa situação e esse momento, como foi? Jonas, foi um período de dores, angústia, mas de aprendizagem na minha vida, tanto espiritual como pessoal. Lembrando que foi no dia do aniversário de casamento, né? Isso, você disse. Eu estava fazendo 1 ano de casado, eu ligo para minha esposa, eu estava no serviço, falei para ela, prepara para nós sair hoje à noite, o recurso pequeno, mas eu falei para ela, vamos para jantar fora hoje, eu quero que essa data seja lembrada. Ela leva o Pedro para casa da minha sogra e eu saio do serviço às 6 às 18 horas e estou indo para casa com a moto da empresa. E eu passo em um radar que diminui a velocidade, passo e ao cruzamento, Jonas, vem um senhor no AF4000 e ele discutindo com a filha dentro da AF4000, ele avança o sinal, não respeita o sinal fechado para ele, e ele atravessa o sinal e bate em mim. E aí ele pressiona a frente da AF4000 contra o motor da moto, aonde deu fratura exposta, aonde eu perdo a minha canela por inteira, mói todos os ossos, eu fico só no couro da parte de trás da carne. A minha perna dobra e ela vem para lá, o meu pé fica do lado da minha coxa. Mas foi muito rápido. A hora que eu vi, eu escutei a pancada e já estava no chão. E eu olhei primeiro na minha perna esquerda, estava tudo bem, coloquei a mão em mim, não tinha fratura, mas quando eu olho para a perna direita, eu vi que ela estava arrebentada, mas eu tive ali uma paz que eu não sei como, mas sei no mundo espiritual que era uma obra maligna para me matar, mas Deus levanta do trono e me dá vitória naquele dia. Só para você ver como que as coisas Jonas. Tive um acidente mais abaixo do meu, com menos gravidade do que a minha. Então foi chamado o corpo bombeiro vem e pensa que é o acidente que eles tinham sido acionado, que é na mesma rua. E eles param para me atender e por eles terem me dado aquele primeiro socorro, e um detalhe que eu não posso deixar passar. Quando eu estava deitado, uma moça desce e pergunta, posso dar o primeiro socorro? Eu sou enfermeira-chefe do hospital tal. Então Deus envia já um primeiro socorro, porque eu estava esgotando muito. E ela começa com o primeiro socorro. E aí em seguida para um outro carro e desce uma outra mulher mais idônea e diz assim, posso ajudá-la? Sou médica do hospital tal. Deus manda reforço porque a enfermeira não estava conseguindo estancar. Estancar quase por inteiro aquele sangramento. Aonde é um dos motivos de eu estar aqui hoje, humanamente dizendo. Então ali, aí chega o corpo bombeiro que ia buscar outra situação, para no meu caso e me dá os primeiros socorros, e aí passado 15 minutos para 20, vem aqui me dar o socorro.
E aí fala, não, é para baixo. E ela desce para outra, que era um caso mais simples, e eles me dão os primeiros socorros, Deus envia ali então o socorro, e eu sou levado para a medicina, e assim, milagre que Deus constituiu, e assim, pela medicina, era para ter amputado minha perna, mas Deus mudou o diagnóstico dentro do hospital, fiz 8 cirurgias, e o médico disse que eu nunca mais correria com meus filhos, ou brincaria de bola para ele. Assim, não é zombando, mas hoje eu corro, hoje eu pulo, brinco de bola com meus filhos, dentro de casa, nós ri, nós brinca, não corro muito, né, porque gordo não tem esse preparo todo para correr, mas estou exercendo minha vida normal para a glória de Deus. Teve um período, né, dessa situação que você deu uma infecção hospitalar, e foi um momento que você teve uma ligação também muito forte com Deus, que te deixou você ali, né, parado. E eu queria que você falasse, que você me fez uma pergunta um dia, que isso me deixou eu intrigado, assim, na hora que você me perguntou, porque eu não soube, assim, dar uma resposta. Você perguntou para mim o quanto vale um Jesus te ama. Não sei se você lembra disso. Lembro. E aí conta esse detalhe também, assim, para nós. Assim. Jonas, nessa fase aqui que eu te falei, foi um período difícil, né? Porque você está indo para comemorar o seu aniversário de casamento. Aí se depara com a situação dessa, angústia no hospital, eu fiquei 29 dias internado, entrei em crise mental ali, porque ficava só fechado, eu queria ir embora de qualquer maneira, quis assinar um documento, abrindo mão do meu tratamento, mas Deus foi tão bom que a minha esposa, meu irmão, o Mário, chegou, falou, pelo amor de Deus, assim, minha família me abraçou, conversou, meu pastor, e aí eu fico no hospital, em tratamento. E nesse período eu pego essa infecção e passando um período que eu achei que não ia ter mais solução. Chega uma equipe médica determinada para dar o diagnóstico de amputar minha perna. 3 médicos considerados 3 melhores do estado de Minas, dentro da medicina de Uberlândia. E eles entram na minha sala às 6 e pouca da manhã, aí eles vêm avaliar. O primeiro, Jonas, pediu para a enfermeira desenrolar a faixa que estava enrolado, e quando eles abrem a faixa, a minha perna tinha um buraco, porque não tinha osso. E aí eles olham, o médico um só olha e diz assim, não presta, pode amputar. E aí eu olhei e falei, meu Deus, aquela angústia já bateu no peito, e eu olhei para ele e falei, calado, eles não me deram nem bom dia, Jonas. E aí o segundo médico pede para avaliar e pede uma luva, enfia uma luva na mão dele, e ele enfia a mão dentro da minha perna, Jonas. E aí com as 2 mãos ele abre, mexe, uma dor, Jonas, que só quem passa para saber. Mas eu estava querendo diagnosticar, eu pensei, é 3. Então, se o segundo fala que não, fica na mão do terceiro. E o segundo vira, vamos amputar, a perna dele está podre e não presta. Tinha colocado o osso, mas tinha dado rejeição. Os médicos estavam sentados na mesa, e de manhã eles tinham escrito que tinham que amputar sua perna, por causa da infecção, tinha tomado conta e tal. E quando foi agora que eles foram ler, para assinar, dando o veredito, o que estava escrito lá estava dizendo assim, ó, não precisa amputar a perna, pois não há nada. E eles não entendiam, Jonas. E aí eles pegam o raio-x que tinha feito na madrugada na minha perna. E estava podre, eles comentou que estava podre, mostraram onde estava podre. E eles colocou naquele quadro que coloca para ver raio-x, e quando eles olham, meu osso está por inteiro, não tinha mais infecção. Eles entram no meu quarto e olham, não tem nada no meu perna. Então o que estava escrito, Deus mudou a escrita do papel. E a imagem que estava naquele raio-x, Deus mudou também de mal para o bem. De coisa ruim para coisa boa. Esse é o Deus que eu sirvo e que falo que faz milagre, porque Ele fez na minha vida. Você pode mostrar a cicatriz que ficou? Parente, com o maior prazer. E Jonas, essa cicatriz é para não esquecer que a gente pode até passar por dias difíceis, mas o choro dura a noite, mas o sol nasce pela manhã, a alegria vem ao amanhecer. Eu sempre falo sobre essa questão de cicatriz, que Jesus, quando ele apareceu para os discípulos, ele aparece e mostra para quem estava duvidando as marcas. Ele podia ter feito sumir as marcas,
Então, quando Deus deixa alguma cicatriz, alguma marca, para você olhar e lembrar da situação que aconteceu, né? Sempre fica aquele exemplo, e hoje está servindo de prova do testemunho que o Júlio está contando. Mas anda, corre para todo lado e é benção, né? Estamos aí, rompendo em fé. Na sequência, nasce a sua filha. Jonas, nesse período aí tratamento, 2 anos nessa recuperação, e nesse período vem minha princesa, Amanda, minha linda, nasce a Amanda. Então aí eu tenho um casal de filhos, o Pedro e a Amanda, que está aí para a glória de Deus, que é um presente que Deus me deu. E na vida, como a gente sabe, da mesma forma que nasce, pessoas se vão. E infelizmente, com a permissão do Pai do Céu, né? Seu pai, você perdeu seu pai também, seu José Marciel, que para mim era um segundo pai também. Quantas vezes, né? Conselhos, e uma pessoa que sempre teve um maior carinho e respeito com a gente, né? Mas teve essa perca. Como foi esse momento também? Jonas, difícil, porque meu pai não conheceu a Amanda, nem por fotos. Naquele tempo nós não tinha hoje a tecnologia que nós temos, isso há 10 anos atrás. Celular não é o que nós temos hoje. Então assim, meus pais não tinham essa celular com essa situação para que eu pudesse enviar o WhatsApp, essas coisas. Então assim, o que acontece? Minha filha nasce em março, dia 15 de março, e meu pai falece em maio. Quando minha filha nasce, eu falo para ele que eu vinha trazer ela. E eu tinha acabado de comprar um carro, Jonas, um Siena. E ele disse, não, meu filho, paga as 3 primeiras parcelas que ficou mais alto, depois você vem. E eu falei, não pai, eu quero ir, eu tô com muita saudade, só tinha 1 ano que eu não vinha ver ele. E ele falou, não meu filho, quero que você pague essas 3 primeiras, e por obedecer ele, eu fiquei. E nisso ele passa mal, vai para o hospital e ele vem a óbito. Então assim, eu vim, mas com a consciência tranquila que eu não vim antes porque ele pediu para mim não vir. Nós éramos amigos, conversávamos todos os dias. O respeito de um filho para um pai, como meu pai, mas éramos amigos. Então assim, Deus, a gente tem 2 opções na vida. Ou você lamenta pela perda, ou você agradece pelo tempo de vida que teve com ele. Eu prefiro agradecer pelo tempo que tive com ele, pois foi tempos maravilhosos com meu pai. Então, uma perda, mas tudo na vontade de Deus, e sabemos que é inevitável essas perdas. Então a caminhada é longa e estamos aí para segui-la, né? Rompendo em fé. E vocês teve um projeto também, partindo pela linha da igreja. A Carol sempre trabalhou com crianças. Então eu assim, entrei de gaiato, vamos dizer assim. Para ajudá-la. Para ajudar, ajuda daqui, ajuda dali e tal. E nasce então Tia Carol e Bebrildo. E aí mudamos para Alto Araguaia, e aí aperfeiçoou Tia Carol e Bebrildo. Aqui já pregamos em algumas festividades, alguns congressos, em alguns cultos, como Tia Carol e Bebrildo. Hoje tem a Tia Carol e a sua equipe, que aumentou a equipe. Agora tem a Miriam, tem o Bebrildo, tem outros aí que vieram. Temos aí alguns outros que foi acrescentado nessa caminhada aí da Tia Carol e o Bebrildo. E aí você veio para Alto Araguaia com a sua família, né? E se tornou pastor. Um desafio gigante, muito grande. Como que foi esse momento? Nessa época eu era diácono, Jonas. E esse pastor perguntou para mim assim, que você veio? Você veio para cá, pastor? Eu não, vimos mudança. E ele disse, mas como assim? Eu disse, não, Deus me enviou para cá. Ele falou, e tem uma promessa na minha vida de ser pastor, mas não sei se vai ser aqui quando eu voltar. Isso aqui é uma preparação. E ele disse para mim assim, você nunca vai ser pastor. Aí eu falei, mas como assim? Ele falou, seu pai é pastor? E eu disse, não. Ele falou, seu irmão é pastor? Eu disse, não. Você tem algum tio pastor? Eu disse, não. E ele disse, então você nunca vai ser pastor. Que para ser pastor você tem que ter alguém para te indicar, porque senão você nunca vai chegar. Só que Deus não é o que o homem quer, né? Deus não é gente, né? Não, ele vai além da situação. E eu disse, quem me fez a promessa é fiel para cumprir. E entre a sua palavra e a de Deus, eu fico com a de Deus. Ele ficou meio chateado comigo, para não dar confusão, eu despedi de você, falei que tinha que ir embora, e fui para casa, para não gerar nenhum mal-estar. E assim foi, Jonas, virei presbítero, assumi minha primeira congregação no Jardim Nova Araguaia. Ali já foi um dirigente de uma congregação, um pastor, só que na função como presbítero, mas já pastoreando uma igreja.
E assim, eu vi as promessas se cumprindo. Ali no jardim, Deus cumprindo, eu vou a evangelista e chega-se o dia, então, vou a pastor. Deus me eleva a pastor. E assim, todas as vezes, como eu disse, nunca esperei que seria indicado, mas sempre degrau a degrau, nunca pisei em ninguém para chegar, nunca puxei o tapete de ninguém. E Deus me colocou e hoje eu sou grato. Faço com amor, exerço com gratidão e saio então, venho transferido aqui para o setor Gabiroba, aonde hoje estou pastoreando e estamos aí rompendo em fé, trabalhando para a glória de Deus e feliz demais com a igreja do setor Gabiroba. E você também é formado, né, em teologia, é bacharel em teologia. Foi um momento importante também, né? Esse passo aí na sua vida como pastor. Jonas, foi uma conquista. Eu terminei a minha formatura ali no hospital. Eu estava fazendo presencial. No final ali da formação, eu sofro um acidente. Você vai perceber na foto aí que lá na minha formatura eu estou com os pinos na perna. Eu sou liberado do hospital para receber o certificado junto com a equipe. Era presencial. Meu pastor solicitou, junto à Secretaria de Educação, como aquele... Porque as pessoas, muitos aqui me conhecem, olham em mim ainda aquele Gildo, aquele que saiu daqui sem estudo, sem conhecimento. Aquele, sabe, o filho da Dona Negra, do Zé Baiano, que lavava roupa. Tenho orgulho de quem eu sempre fui, da família que fui criado. Bato no peito e falo que fui bem criado para a glória de Deus. Mas conquistei horizontes. E nessa situação, Jonas, só um relato. Tive uma reunião, uma certa feita, com pastores. E aí pergunta-se na reunião sobre um certo assunto. E aí um pastor levanta no meio e fala, você... E eu fui opinar, fui dar minha opinião e um pastor com muita arrogância levanta e diz assim, você não pode falar nada. Quem pode falar aqui é só eu e o fulano que temos teologia. Os demais que não tem, ninguém pode falar nada. Porque pastor não é teologia, pastor é vocação. É por chamado divino. Liguei para minha esposa, falei, Carol, você está em casa? Ela tô. Falei, amor, manda para mim, por favor, a foto do meu certificado aí de teologia, fazendo um favor. E do meu anel, por favor, foto frente e verso. E aí ela mandou, tirou na hora e mandou para mim. E eu falei para eles, ou vocês acham que eu estava ciente que ia ter esse assunto aqui? Que vocês que trouxe a pauta. Aí ficou aquele clima no ar. Então assim, aonde vai a arrogância de um ser humano? Se eu não tivesse teologia, não significa que eu não tenho conhecimento. Sim. Então o conhecimento, ele não gera só por faculdades. Vamos lá, Davi, velho. Entre os irmãos que achavam que eram os mais preparados, foi lá escolher um pastor de ovelhas, né, para se tornar rei. Então, um grande exemplo, Jonas. Né? Então assim, eu vivi isso. Então não acreditaram que... O chamado de Deus é mais importante. Né? E eu sempre tive isso comigo. Eu busquei teologia para conhecimento, para me aprimorar. Correto, importante. Sim, mas nunca deixei de tirar tempo com Deus, joelho no chão. Gildo, vamos abordar um assunto agora, o tanto, né, delicado. Eu vejo assim a sua estrutura, né, hoje a sua mentalidade é uma mentalidade... é pessoas de Deus, né, para ter uma estrutura e sabendo também que somos humanos, né, acima, né, de você ter essa ligação com Deus. Até Jesus teve seu momento de aflição. Verdade. Até Jesus chorou, né? E assim, mas eu vejo que você tenta transmitir sempre essa energia positiva. Todas as vezes que eu conversei com você. E assim, a gente ficou sabendo agora, né, você foi diagnosticado, né, com câncer, e é uma situação extremamente melindrosa, porque não é só por você, mas é pela sua família, né, assim, vai além do que só por você. Eu falo porque eu já pensei coisas assim, falo, cara, por mim tem coisas que de repente você fala, por mim isso daqui eu não importo, mas quando você pensa que existe pessoas, né, filhos, sua esposa, enfim, isso daí, né, tenho certeza que choca muito mais. E como que foi essa questão do diagnóstico, né? E antes também, para chegar ao diagnóstico, como que foi essa situação? Jonas, aqui foi outra situação que a gente deparou na caminhada. Ainda no jardim, um dia nós estávamos trabalhando na construção, melhorando a igreja, e eu senti algumas pontadas no meu peito,
muito forte. E essas pontadas foi crescendo, foi aumentando. E assim, como já foi dito aqui, eu perdi meu pai, mas eu perdi meu avô, tios e meu pai por infarto. Então pontadas no peito era o sintoma. O que veio à minha cabeça? Estou caminhando para a mesma linha, hereditário essa situação. Então eu procurei o posto de saúde, e aonde eu fui muito bem recebido ali do Jardim Nova Araguaia. E assim, e na ali a gente está sendo... Pediu muitos exames, Jonas, e eu fui fazer do coração, para ver qual que estava acontecendo. E aí então, quando passa-se o tempo, exames em cima de exames, começa então uma luta para conseguir, porque pelo SUS, você sabe, não é fácil, é um desafio, quem está doente, se Deus não tiver misericórdia, vai só se agravando. Então assim, foi um processo longo, Jonas, longo. E nesse processo, eu venho fazendo exames em cima de exames. Aí foi quando eu vim transferido, aí não descobre, no último que eu fiz, que foi uma tomografia no coração, para ver como que estavam as veias e tal, achou-se uma mancha no meu pulmão. Então eles apavoraram com essa mancha e pediram a outros exames diretamente do pulmão. Então a pontada no peito, para relato do meu coração, perfeito, 100%. Mas por outro lado, o pulmão tem uma mancha e começa então a fazer exames sobre essa mancha. Pede-se uma biópsia, eu não consigo. Eu sou transferido aqui para o setor da Gabiroba, Congregação Gabiroba. A igreja me abraça, me ajuda em oração. É uma igreja que tem me ajudado nesse campo. A irmã Rosimeire, que foi candidata, foi até vereadora aqui em Alto Araguaia, tem feito um diferencial para aqueles que a buscam. Então foi um diferencial na minha vida, ligando para alguns deputados, senadores, e fez diferença, Jonas. Eu costumo dizer o seguinte, amigo vale mais do que dinheiro. Nossa. Então ela me ajudou bastante, consegui fazer a biópsia e Deus abençoou, fizeram uma vaquinha para mim, para me ajudar em alguns exames que foi muito caro. Eu quero agradecer. Você que está aí do outro lado, que me abençoou naquela vaquinha, eu quero dizer, você tem participação no resultado que eu estou chegando aqui hoje do tratamento mais profundo. Porque há muitos exames que eu fiz, eu não tinha condições financeiras para fazer por conta própria. Mas através daquela ajuda que eu tive da vaquinha, eu consegui fazer exames que eu precisava. Então eu só tenho que agradecer a cada um que abençoou a minha vida. Nunca pensei precisar, Jonas, mas aconteceu. E assim nós rompeu, Jonas. E aí eu consegui fazer a biópsia. Deus foi tão bom, que isso aí é coisa de doido, mas eu sou assim. A minha equipe médica era evangélica, o meu médico falou assim, eu vejo que o senhor é pastor, eu quero o senhor tranquilizar, eu sou evangélico também. Assim, eu fiquei maravilhado, que são coisas, detalhes, né, que Deus vai mostrando que está caminhando com a gente. A doutora que fez também, aí, essa doutora Juliana. Então assim, vai o processo à frente e faz a biópsia. Chega o resultado, o primeiro resultado positivo, manda para São Paulo para a contraprova, passa-se mais um tempo, chega o diagnóstico que sou diagnosticado com câncer de pulmão. Então, maligno, e tem que iniciar então um tratamento. E o meu médico optou, Dr. Geraldo optou em tirar o pulmão, um pedaço do pulmão. Então vai arrancar um pedaço do meu pulmão. A cirurgia já está marcada, agora a cirurgia para maio, agora dia 13 de maio de 2024, está aí já, tudo já liberado, processo já encaminhado, é só ir fazer a cirurgia. Interno dia 12 e faço a cirurgia dia 13. Já me foi dado como situação que eu vou para a UTI, de 3 a 4 dias na UTI, que é para recuperação. E assim, eu estou alegre porque Deus abriu portas, estou conseguindo fazer, sou diagnosticado com câncer, estamos indo agora para uma cirurgia e crendo que o milagre vai acontecer, vou sair de lá. E assim, eu sempre costumo dizer o seguinte, Jonas, assusta. O dia que eu recebi o diagnóstico eu fiquei assustado sim, pois sou ser humano, mas confiando em Deus, Deus fala comigo, eu olho para os meus filhos, eu vejo nos meus filhos ali algo que me deixa assim apreensivo, mas o Senhor brada no meu coração, Ele é dono da vida, sobre Ele está o nosso destino. Então me acalmei, é Ele que cuida, então estou bem tranquilo.
Se eu sair de lá e voltar para casa, louvado seja o nome do Senhor. Se eu partir para a glória, bendito seja o Deus que criou os céus e a terra, porque Ele é dono de tudo. Então eu estou grato. A única coisa que eu peço a Ele é que me dê a estrutura de chegar ao céu e que eu não perca o céu. E que estruture meus filhos, a minha esposa que vai ficar. Gildo, teve uma situação assim até interessante que você aprendeu a nadar com 3 anos de idade. Alguns perguntam como que você sabe, como que você afirma que foi 3 anos. Quem me ensinou a nadar foi meu tio Zé, irmão da minha mãe. Então ele faleceu, eu tinha 3 anos de idade. Então por aí eu sei que eu aprendi a nadar com 3 anos. Eu lembro de uma situação que ele me conduz dentro do rio Araguaia, ele me leva até o meio do rio. Chegando ao meio do rio, ele mergulha e sai de perto de mim a uma distância boa. E aí eu fico assustado no meio do rio, ainda pequeno, isso não sai da minha memória. E ele grita para mim de lá assim, você tem 2 opções, voltar para trás como um covarde ou ir para frente como alguém que quer conquistar mais uma vitória na sua vida. A distância é a mesma, a conquista é você que decide. E aí eu decidi ir para frente. Naquele momento eu atravessei ali, saí do outro lado, ele do lado me acompanhando, porque ele foi me acompanhando, e ali eu atravessei o rio, foi minha primeira experiência em atravessar o rio. E a sua mãe sempre foi também lavadeira de roupa naquela época. Eu sei que ela trabalhava no Colégio Alfredo Nasser e também lavava roupa das pessoas e na beira do rio, tinha uns batedor, eu lembro perfeitamente também dessa situação. E isso também acontecia alguma situação, por exemplo, de alguma roupa rodar e por você saber nadar você ter que buscar? Parente, teve muitas das vezes esse acontecimento. O rio chovia, naquela época chovia bastante, e vinha chuva de cima na cabeceira e a água vinha, tinha vezes que já pegava nós ali de contrapé, roupas, bacia aí pro meio da água, e a gente, por saber nadar, minha mãe ficava colhendo aquelas da beirada e eu ia, buscava as roupas que conseguia, e assim, ajudava no que podia, né, naquele tempo. Correto. Então me ajudou bastante a ajudar a minha mãe nessas questões. Mas falando aí sobre a infância, né, e a beira do rio, tinha também os golzinhos ali que brincavam nos campinhos ali no seu Romão, né? Jonas, ali foi uma experiência, uma lembrança que eu tenho muito boa. A minha infância ali, nós crescemos em campeonatinhos de beira de rio, golzinhos, fazíamos ali brincadeiras, reunia os amigos da infância, ensinei alguns a nadar nesse período. E uma lembrança que eu tenho, Jonas, que eu rápido compartilhar aqui, não sei se você vai lembrar, uma vez que nós estávamos vindo para brincar na beira do rio e tinha uma senhora lavando roupa e 2 crianças tomando banho, e eu passei e disse para elas, cuidado dona, esse rio tá cheio, e ela virou para mim e disse, cuida da sua vida menino, e nós subiu, só que ficou aquele sentimento pesado em mim em ver aquela situação. E eu brincando com vocês ali, você fazia parte do meu time, era eu, você e o Rubenilson. Nós estava ganhando e aí eu olhei para baixo e eu vi quando a onda bateu e levou as 2 crianças para dentro da água. E eu saí correndo em desespero para tentar ajudar, mas havia uma cerca. Foi onde me fez uma cicatriz na batata da minha perna, eu tenho ela até hoje, que é de uma espessura hoje de 1 palmo e pouco, que passei em velocidade debaixo daquele arame, rasguei a minha perna. Pulei no rio para pegar aquelas meninas, mas eram 2 que estavam rodando. A mãe gritando e você viu aquela situação como amigo que somos, sem saber o que estava acontecendo, correu atrás sem saber. E ali como eu cheguei na frente, eu peguei uma, subi ela para cima, larguei, peguei a de baixo, mas eu tive que fazer uma escolha de qual das 2 eu ia salvar. E ali eu peguei uma, que era de baixo, num sentimento, falei, vai que alguém pega de cima. E eu saí para a beirada, o Oséias chegou, me estendeu as mãos, o Rubenilson já em seguida pulou na água, e você veio com a segunda, eu chorando porque eu tinha deixado uma para trás, mas como você tinha vindo correndo, você pegou a segunda criança e nós conseguimos salvar aquelas 2 crianças. Então é algo que fica registrado na minha memória dessa época. E é muito importante essa questão de poder ajudar alguém. Eu falo assim, que a nossa vida, ela só faz sentido fazendo sentido na vida das pessoas. Então o que a gente pode fazer para ajudar, cara, isso daí é coisa que marca, né, a nossa vida para sempre. E ninguém vai roubar isso de a gente, né, parente? A gente é algo que ficou registrado. A questão de ensinar, eu falo muito para as pessoas, igual você já ensinou muitas pessoas a nadar também, que eu sei. Então assim, quando você ensina alguém, cara, é uma semente plantada. Porque depois a pessoa vai plantar de novo, vai ensinar outro,
através de uma semente que você plantou, né? Então isso é muito interessante. E assim a vida vai, o ciclo vai seguindo, né? Então tempos bons, tinha ali a olaria também, um tempinho bom que a gente teve aqui nessa beirada desse rio. Mas falando da infância também, Gildo, como que você aprendeu a dirigir? Essa é uma história legal, porque o meu primeiro emprego que eu tive foi com o seu Jonas, seu pai. Sim. Porque é uma família que eu fui criado junto, então assim, crescemos junto. E ele então levou nós para a carvoaria, nós trabalhávamos ali, sacando. Assim, naquela época, uma alegria também, né? Algo diferente para a gente fazer. Sofrido, né? Sofrido, mas nos fez homem hoje. Sim, sim. E eu lembro que ele tinha uma Kombi e ficava com a gente na carvoeira. E você disse para mim, tem coragem de dirigir? Eu falei, tem, me dá ela aí. E nisso você me entregou a chave, falou, primeiro é aqui, segundo é assim, e falou. E eu peguei ela e saí ali, algumas direção difícil, e dirigimos. Estava dirigindo bem já, rodei todo ali aquele ambiente que nós trabalhava. E quando você falou assim, agora encosta para nós já organizar nossa ida embora, eu não dei conta de parar e enfiei a Kombi num forno e quebramos o forno. Nós dois teve que refazer o forno no outro dia. Então lembranças que ficou da nossa aprendizagem aí foi essa. Você tem quantos irmãos? Você poderia falar o nome deles também para registro aí da sua história? Jonas, eu tenho 4 irmãos de sangue e um irmão de criação, que para mim é meu irmão da mesma forma. O Clóvis, que é o mais velho, eu tenho o Mário, que é pós o Clóvis, aí o Onício, que foi o que meus pais criaram aí por um bom tempo, e eu tenho como meu irmão, tenho a Águida, que é minha irmã, a única mulher na família, e o Lauro, que é o meu irmão aí vem eu em seguida. Então, de uma crescente aí, eu, o Lauro, a Águida, o Onício, o Mário e o Clóvis. E hoje, como eu disse na apresentação, você é pastor. Você lembra assim mais ou menos a faixa etária de idade que você se converteu? Jonas, uma infância de festas, situações que hoje não me alegro em falar, que vivi aqui. E graças a Deus, a família de vocês, que sempre me aconselharam, me levaram à igreja, aos 15 anos eu converti ao Evangelho. Aceitei a Jesus e daí para frente foi uma caminhada só desenvolvendo. Momentos difíceis, passei aqui, ali, saudoso pastor Armelindo, foi ali uma casa que tive, mas também tive ali também obstáculos, porque naquela época muito mais rígida do que hoje, não podia usar bermuda, não podia usar camiseta cavada, e só eu crente na minha casa, eu só tinha uma calça, que uma vida financeira difícil, então, e naquela época, para ir para a escola você tinha que usar só podia ir de calça. Então a calça que eu usava para ir para a escola é a que eu usava para ir para o culto. Então tinha culto que durante o dia normal eu não tinha calça para usar. Então, por muitas vezes eu fui chamado a atenção, fui repreendido por não ter roupa. E aí é onde eu falo. Muitos, em vez de me ajudar me dando uma calça, me criticavam e queria que eu saísse. Mas Deus sustentou e hoje estamos aqui para eu poder ajudar outros com a experiência que adquiri nessa época. Você falando aí sobre a questão de estudo, você sempre estudou também no Alfredo Nasser. E ali, sempre como você foi uma pessoa muito ativa, né, nas ações, você sempre tem eu diria assim, você tem um espírito de liderança, de ser líder. Desde a infância a gente acompanhou muito, né, fomos amigos desde os 3 anos de idade aproximadamente. Então assim, você fez parte do Grêmio Estudantil e como presidente. Tem alguma lembrança dessa situação, desse momento na escola? Jonas, tenho umas lembranças boas. Eu lembro que eu fui convidado a fazer parte do Grêmio Estudantil, primeiro como secretário do Grêmio Estudantil. O primeiro desistiu, o segundo também, e eu fui convidado a suprir essa vaga. Eu entrei já quase no termo desse trabalho, mas teve um acontecimento aqui. Trouxeram politicamente um diretor para assumir
a escola. E assim, aí houve um reviravolta no Alfredo Nasser, onde não aceitava essa situação, os alunos, funcionários, porque nós tínhamos professores qualificados, professores que poderiam assumir, e por que traziam de fora só por causa da política? O diretor que veio era um pastor, só que todavia não é uma questão religiosa, nós estávamos reivindicando sobre a escola, a educação. Não que ele não tinha qualificação para isso, mas não aceitamos por ser quadro político. E aí nós, como Grêmio Estudantil, levantamos contra essa situação, fizemos greve naquele momento, trancamos a entrada da escola, ficamos 8 dias com a escola fechada, acampado na porta da escola, e aí nós encabeçando junto com o presidente, aí, com os presidentes, e assim, com o Everton, com o Ricardo, e assim, tivemos êxito nessa situação, onde ele não tomou posse na sua época e foi constituída uma diretora entre o quadro de funcionário da escola. E no ano seguinte eu lancei aí minha candidatura como presidente do Grêmio Estudantil, indicado por eles, porque eles terminaram o 3º ano e eu fui o mais bem votado de todo o tempo naquela época. Eu gosto muito de uma frase que de repente serve de exemplo, que a gente nunca deve se preparar quando deveria estar pronto. Até porque quando surgem as oportunidades e você está pronto, não vai ser outra pessoa. Isso é importante, porque as oportunidades chegam. E se você não estiver preparado, pelo menos para investir para cima, ir para cima, conquistá-la, se dedicar para buscar, você sempre vai ficar para trás. Então isso é importante na nossa vida. Eu acredito que você deve lembrar que nós criamos um projeto pela fé contra a fome. Você lembra desse momento? Como você enxerga, né, essa situação, esse momento das nossas vidas, né, da infância, da juventude, né? Jonas, eu lembro claramente dessa situação. Eu não sei se você vai lembrar, nós viemos da escola, estudávamos nessa época à noite, e aí nós caminhando da escola para casa, nós começamos a falar da dificuldade das pessoas da cidade, o que é que nós poderíamos fazer para ajudar. E criamos naquela noite a ideia do projeto Pela Fé contra a Fome, criando então um esporte que era no futsal. Então ali abrimos no ginásio, conseguimos com a prefeitura o espaço, abrimos para fazer inscrição, que era alimentos não perecíveis, um time doava ali uma cesta básica, cada cartão amarelo valia 1 quilo de alimento, ou se fosse vermelho um pacote de arroz de 5 quilos, e assim, ali deu um pontapé. E eu lembro que na primeira ali nós conseguimos 8 cestas básicas. E dessas 8 foi só aumentando cada ano que veio. Terminamos com... Depois você foi embora para Uberlândia, né? Nesse período depois eu dei continuidade no projeto, mas são sementes que foram plantadas, né? O Gildo faz parte dessa semente. Aí a última que eu fiz foi 54 cestas básicas, mas houve, né, um continuismo aí. E já falando sobre a questão que você foi para Uberlândia, e aí... Como que foi essa situação, né, esse percurso seu em Uberlândia? Porque lá você acabou encontrando aí a sua outra metade, né, que hoje é a sua esposa, a Carol. Como que foi assim, esse encontro seu também com a Carol, né, devido a essa ida sua para Uberlândia? Jonas, foi assim bastante engraçado, porque eu chego em Uberlândia com uma porta de escape saindo de Altaraguaia num momento difícil, e eu vou para Uberlândia para trabalhar. E eu fico hospedado na casa do meu irmão e ela mora do outro lado, na outra quadra, só que um bairro em construção, do lado de cá a casa do meu irmão, do outro lado a casa dela, e nesse quarteirão não tinha casa. Era um trieiro que dava para a casa dela e casas ao lado. E eu vi a moça bonita passando, e assim, ela me esnobava, Jonas, fingia que não me conhecia, que não me via, sabe? E aí eu fui para a igreja, fui acolhido pelos irmãos, pela igreja de Uberlândia, muito shopping park, me acolheu de uma forma muito linda. E aí um jovem, eu fiz amizade com 2 jovens, o Juninho e o Josiel, sendo um deles namorado dessa moça. E aí eu chego na igreja, fui apresentado pelo pastor com carta, me indicou a mocidade para sentar, os jovens visitam a minha casa, num culto à noite de domingo, o namorado dela senta do meu lado e começa: ô Gildo, aquela ali é a fulana, tá namorando com o ciclano. Gildo, aquela ali é a fulana, não namora com ninguém. Foi me apresentando as moças, falou dos rapazes, mas especificamente as moças. E ali nós indo e tal, e uma situação que eu achei muito engraçado hoje, né, eu rio disso, foi que ele não apresentou a dele.
E ela levanta, ganhou uma oportunidade, levanta, e quando eu vejo aquela moça passando, eu olho para ele e digo, essa é a mulher que eu quero para casar, essa é a mulher da minha vida, essa eu escolhi. Ele virou para mim e falou, essa é minha namorada. Jonas, minha cara caiu, o semblante desceu, o sangue fugiu. Eu falei, e agora eu entrei numa enrascada. Falei, vou descobrir se ele é crente agora. Mas você não tinha culpa, ele não tinha falado, né? Isso foi o ponto alto. Ele falou assim, não, eu não falei para você, essa é minha namorada. Aí ele fala, tô com ela e tal, e eu fui pedir desculpa, perdão para ele, porque eu não sabia. Mas continuando nossa amizade da mesma forma, com alguns passar de tempo, de alguns meses, eles se separaram, e mais uns tempos futuro, começamos a namorar, eu e a Carol, que é a minha eterna namorada, a mulher da minha vida, a minha esposa amada, virou então a mãe dos meus filhos, aquela que me acompanha hoje e está aí nos dias de alegria e angústia, vivendo comigo esses dias de glória e de dores. Então assim, foi um momento hilário no começo, mas para uma vida com o Senhor e uma família constituída debaixo da glória de Deus. E aí desta união veio o primeiro filho, o Pedro Henrique. Pedro Henrique, meu príncipe. No início brincava muito chamando ele de Jabazinho. Foi um amor assim. E ele, Jonas, foi assim algo. Eu sei que o tempo é corrido, mas vou abreviar uma situação aqui. Nós casamos, e nesse período, passado-se alguns tempos, ela fica grávida, só que ela tem uma gravidez de risco. Ela não consegue segurar a criança. Então, a partir dos 4 meses de gestação, ela não pode levantar da cama. Até para tomar banho e ir ao banheiro, ela tinha que ir sentada em uma cadeira de roda. Então, assim, foi um período difícil. Agora, imagina, 9 meses nessa situação, ficou então 6 meses dessa forma, deitada. Me assusta, ele não chora. Chama uma pediatra, pega ele e sai correndo com ele para uma sala de pediatria, onde põe ele numa incubadora. E eu saio com a médica e o enfermeiro, enquanto o médico que fez o parto ficou com ela, com a minha esposa. E eu saí acompanhando, passo pelo saguão, a minha sogra, mas o meu sogro pergunta o que está acontecendo, e eu digo nada não. E eles criam uma vantagem de mim. E nessa vantagem, agora eu vou falar uma coisa para quem tem fé, e para quem acredita no sobrenatural de Deus. Eu corro ao encontro, no meio do corredor, eu escuto a médica dizer para o enfermeiro, registra a hora da morte. E ela fala aquele período que é na madrugada, meu coração acelera, eu perco a reação, ela não me viu que eu estava atrás dela, ela achou que eu tinha ficado no saguão. E ele diz, como assim? Ela repete a fala, ele faleceu, ele morreu. E ali ela dobra ali aquele corredor para a sala, para ir para onde ficava a incubadora, e entra para a sala, e eu parei numa porta de vidro e olhei para o céu lindo, Jonas, um céu aberto, bonito, e eu disse para Deus, Senhor, foi o Senhor que me deu, lutamos até hoje, mas se não for para servi-lo, eu te devolvo ele agora. E eu vi descer do céu, Jonas, uma nuvem, e aquela nuvem passou dentro daquela porta, e no meio daquela fumaça, uma voz muito linda e gostosa de se ouvir, disse assim, acalma-te o teu coração, o dono da vida chegou. E ela passa por mim e entra na sala que ele estava. E ali a voz diz para mim, descansa em mim. E eu voltei, nem na sala eu fui, Jonas, eu voltei para trás, falei para minha sogra, tá tudo bem, tá em paz. Falei pro meu sogro, vamos para casa, que só podia ficar a minha sogra com a mulher. Fui lá, dei um beijo à minha esposa, falei, o neném tá bem. Aquele que não chorou quando nasceu, ele deu berros ao entrar no hospital, e eu escuto o choro dele, porque Deus deu a vida para ele de novo. Então é um milagre o meu filho que hoje está aí com 15 anos. Que benção. Você poderia deixar aí um recado para seus filhos? O que eu posso dizer para vocês, meus filhos, Pedro, Henrique e Amanda. Sigam uma vida digna de caráter, como eu sempre ensinei vocês. Confie em Deus acima de todas as coisas ou situações que a vida possa proporcionar de ruim na vida de vocês. Entenda que ser feliz não é ter muito nessa vida, é ter Deus nesta vida. Então, ter bens materiais é bom, e a gente busca sim. E vocês devem buscar conhecimento, estudar, crescer como pessoas. Mas, todavia, busquem Deus sobre todas as coisas, porque esse mundo é passageiro
e a vida eterna, o nome já fala, é eterno. Nunca perca a pessoa que você é, essa pessoa que eu tenho tentado ensinar. Respeite o próximo, ame os mais velhos e respeite os mais novos, pois são seres humanos. E eu quero dizer que eu amo vocês incondicionalmente, pois é presente de Deus na minha vida. Te amo, Pedro, te amo, Amanda. E também que faz parte, né, dessa união aí também a sua esposa Carol, né? Se você puder deixar também um recado para ela. E assim, eu faço isso com todos, né? Todas as pessoas com as quais a gente grava, a gente deixa esses recados, porque depois, aos filhos dos filhos, que seja um dia nós iremos, né? Um dia vamos, que seja o Gildo, que seja daqui mais uns 60 anos, né, parente? Daí pra lá pra gente. Mas assim, mais que possamos deixar esse registro, né? Deixa um registro para sua esposa também, sua companheira, que todos os momentos estava do seu lado aí, né, nesses momentos difíceis. Para minha esposa, como eu disse quando nós começamos a namorar, não tenho muito para oferecer, mas um amor que ninguém vai poder roubar. Você sempre vai ser minha menina, minha mulher, minha eterna namorada, minha princesa. Carol, te amo do fundo do meu coração. Você é um presente de Deus na minha vida. Daí, esse registro, né? Parente, ó. Deus continua abençoando a sua vida, vai dar tudo certo. Tamo junto, né? Te amamos em Cristo. Amém. Vai? Na paz. E inscreva no canal. Não desista. Escreva que a vitória é certa. Não deixe de escrever, hein? Ainda me lembro quando um milagre eu pedi, com pouca fé sim eu temi, e hoje eu posso ver, foi muito além do meu pensar. São tantas bênçãos pra contar. 1, 2, 3 bênçãos que não têm fim. Perco as contas e agradeço o que fez por mim. Deus, eu tenho tantas bênçãos, posso em minha vida enxergar. Quanto mais vejo os detalhes, sua bondade posso encontrar. Pai, enquanto eu viver. Os bastidores é assim, ó. Né? Ainda que sejam infinitas, suas bênçãos eu irei contar. E nenhuma fase dura para sempre, por isso eu não vou me esquecer. Cada motivo que tenho pra ser grato, por ter sido tão fiel a mim. Deus, eu tenho tantas bênçãos, posso em minha vida enxergar.